Fala galera, bem-vindo Águias! Hoje nós estamos aqui com Bianca Vasconcelos, super treinadora, mentora, né? Nós vamos falar um pouco agora sobre perfil comportamental, sobre treinamento, desenvolvimento pessoal, muita coisa bacana. E gostaria de começar a se apresentar. Fala para nós quem é Bianca Vasconcelos, qual o trabalho que você desenvolve hoje. Obrigada, Igor, por estar aqui, pelo convite. Então, eu sou treinadora de inteligência emocional de alto impacto, sou psicanalista, sou hipnóloga, teta healing, consteladora familiar, né? Pós-graduada em psicologia, então vários cursos durante toda a minha trajetória. E como que começou essa trajetória, né? Eu não comecei como no desenvolvimento humano, né? Tudo começou, eu sou advogada, também tenho uma formação de advogado, trabalhei 15 anos como advogada tributarista e há 10 anos eu fiz uma transição de carreira, tá? E como que lá atrás, contando um pouquinho da minha história, né? Como que lá atrás eu resolvi fazer essa transição, né? Desde que eu era adolescente, que eu fui fazer a escolha profissional, eu sempre quis trabalhar com pessoas, sempre quis ajudar pessoas, né? E eu queria ser psicóloga, só que meu pai era médico. E ele falou, não vai ganhar dinheiro, você vai morrer de fome, né? Ajudando pessoas. Então, você tem que ser advogada, ou engenheira, ou dentista, ou alguma coisa que seja mais, né? Que dê um título melhor. E aí, naquela época, eu buscava o amor, né, do meu pai, ser vista, ser olhada, ser amada, que é todas essas coisas que todos nós, como seres humanos, buscamos aqui na Terra, né? Porque de uma maneira ou de outra a gente só está buscando isso, né? A gente só está usando estratégias para buscar isso. E naquela época, como eu não tinha autoconhecimento sobre mim, eu queria que ele me amasse. Então eu vou ser advogada. E aí eu passei 15 anos dentro da advocacia e quando eu fiz, estava quase completando 40 anos, eu entrei numa... Eu entrei numa... meu mundo desabou, né? Porque eu não queria mais fazer aquilo, eu achava que eu não estava contribuindo dentro do mundo da advocacia. E só que como que eu ia fazer, né? Então eu entrei dentro de curso, comecei a fazer curso nessa época. Eu já acompanhava várias coisas do desenvolvimento humano. Desde 15 anos eu já lia muitos livros de psicologia, então eu sempre gostei muito disso aí. Porém, na área do direito, eu lia obrigada, né? Mas os livros de desenvolvimento humano eu sempre li com muito prazer. E aí eu fiz essa transição, né? Fiz a transição de carreira e comecei a fazer curso atrás de curso, formação, né? Me formei, fiz psicanálise, fui fazendo várias formações ao longo do tempo. Isso tem quase 12 anos que eu comecei minhas formações. E tudo por causa da minha história de vida, né? Por tudo que eu vivi. Então, quando eu era criança, eu fui uma criança que sofreu bullying dos 3 anos de idade até os 18. Então, tudo isso corroborou para que eu entrasse realmente dentro de um buraco, né? E pudesse renascer, né? Então, hoje eu dou mentoria, eu faço processos individuais e ao longo da minha trajetória eu senti um chamado muito grande para que eu pudesse levar o que eu fazia para muitas pessoas. Então eu comecei a fazer formações de treinadora. Eu fiz não só uma formação, eu fiz 3 formações de treinadora com 3 escolas diferentes, né, de formação de treinadora de alto impacto. Então, aquelas vivências, né, que você vê por aí, não sei se você conhece, que as pessoas andando nas brasas, Sim. andando nos cacos de vidro, e não corta o pé e não queima o pé, né? Indo para o mais profundo da alma, com exercícios realmente que impactam, né? Não é para você fazer isso para mostrar no Instagram que você consegue fazer, porque isso tem toda uma metodologia por trás para que você ressignifique crenças limitantes que fazem você ficar na escassez, né? Na falta de merecimento. Então, para que eu vou fazer isso? Porque todos nós que estamos aqui na Terra estamos em desenvolvimento. Esse é o único propósito, né? Um desenvolvimento de alma. Então,
a gente precisa sair daqui melhor do que a gente entrou. E para isso a gente precisa ir fundo na nossa alma. E aí eu fiz toda essa trajetória, fiz a transição de carreira, comecei minha carreira e hoje em dia eu dou treinamentos para grupos, continuo com, com os processos individuais e também mentorando grupos online e é isso. E aí você trabalha assim, nessa pegada com mais voltado para empresários, pessoas físicas. Qual é o público assim, que você mais procura no seu trabalho? Então, eu costumo dizer que assim, é até difícil a gente escolher um nicho, né, para esse público. Eu estou agora numa reestruturação de comunicação, porque um evento de inteligência emocional, pensa, eu vou aplicar ferramentas ali que dependendo da área da sua vida que você está precisando e quebrar uma crença naquela área, né, você vai lá aonde você precisa, porque na condução, porque o que acontece? Quando você é criança, todos os nossos traumas, os nossos bloqueios, as nossas crenças limitantes são formadas entre um período da vida. Enquanto você está na primeira infância, dos 3 até os 6 anos, né? Depois na segunda infância, na adolescência. E aí, só que nessa época, a criança, ela não tem a escrita e a cognição, né? Ela grava uma imagem ela grava uma situação através de uma imagem que ela vê. Então, ela vai ver uma imagem. E ali, vendo essa imagem, ela vai gravar na cabecinha dela uma crença limitante. Eu não sou capaz. Minha mãe e meu pai brigam. Eu preciso salvar esse casamento de alguma forma. Porque eu sou a causadora disso aqui, porque eu tô vendo meu pai brigar com a minha mãe. Então, a criança vai gravar todo aquele tipo de imagem. Quando a gente vai para uma imersão dessa, a gente faz o quê? A gente vai lá e revisita essas imagens. Por isso que precisa da imersão. Muitas pessoas falam assim, mas eu vou ler um livro. Eu falei, mas isso não é uma experiência e não é uma vivência. E através de um livro, você vai ter um grau de consciência, que vai subir um pouquinho, mas nunca uma transformação profunda. Se fosse fácil, né? Nossa, seria tão fácil só ler livro, mas não é, porque você precisa revisitar essas imagens agora como adulto, com a consciência que você tem como adulto, ir lá e ressignificar esses traumas, né? Conversar com a sua criança. Então, qual é o meu tipo de público? É todo mundo. Aí você tem um empresário, né? Que precisa liderar uma equipe. Se ele tiver um bloqueio de uma crença de não merecimento, porque ouviu a mãe dele falar a vida toda que dinheiro não nasce em árvore, que ele tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, né? E crença de não merecimento, daquele salvador, né? Eu sou um salvador. Eu consigo reconstruir tudo de novo. Ele vai fazer de tudo inconscientemente para perder aquilo e ter que reconstruir. Porque ele precisa ir lá, revisitar essa imagem, revisitar o que foi falado para ele com os pais substitutos, com quem criava ele, lá nessa fase. Então, cíclico, empresário, né? São pessoas, mulheres, homens. Agora, qual que é o público? O público vira cíclico. Qual que é o público maior? São mulheres, porque as mulheres, né, dizem por aí que as mulheres, elas são líderes. Então, elas trazem os homens para a imersão e, geralmente, os homens amam, né? Eles adoram, dão depoimentos, tem milhares de depoimentos lá na página, centenas, né, de depoimentos. E eles adoram, fazem todos os exercícios, né? E são apaixonados também, mas é tipo 30% homens, 70% mulher, de todos os níveis. Muitos empresários, né? Pessoas que realmente querem quebrar essas crenças limitantes, padrões de dor, de apego, de medo, de tristeza. Tem vários padrões, né, que a gente ao longo da vida vai tendo. E aí eu vejo assim que muitas pessoas, por desconhecer esse tipo de treinamento, de imersão, às vezes entram com um preconceito, né? Mas eu vou chorar, eu vou não sei o quê, não sei se esse negócio é pra mim, né? E aí também o novo assusta, né? Como que você vê essa transformação dessas pessoas que chegam com esse tipo de crença limitante, desses bloqueios, né? Essa primeira, como eu disse, esse preconceito, né?
desse tipo de imersão? Então, isso acontece muito aqui, né, no estado, porque em São Paulo as pessoas estão muito acostumadas a fazer esse tipo de evento, né? A gente vê que a aderência lá é bem maior, né? Tanto é que esse evento em São Paulo, ele custa R$ 1.500. E depois eu vou falar aqui qual vai ser o preço aqui, né? Que é, assim, um valor de contribuição realmente para as vítimas do Sul. Eu já vou falar logo, esse evento está custando R$ 98 e com coffee ainda. Então, assim, é interessante isso que você falou, porque eu recebo muitas pessoas falando isso, mas eu tenho medo, né? Eu tenho medo de ir lá e de mexer com isso. Aí eu falo assim, medo maior deveria ser o que está te impedindo de avançar na sua vida hoje. O que está fazendo com que você viva numa prisão e não viva a liberdade que você precisa viver. Nós, como seres humanos, não existe ninguém que esteja nessa terra que não tenha nada para melhorar em alguma área. Sempre existe um próximo passo em alguma área. Então, qual é o medo maior? O medo maior é de você ficar vivendo essa vida daqui a 5, 10, 20 anos, a mesma vida que você está vivendo nessa área que está te trazendo problema? Ou é você ir se permitir, né? Fazer um exercício. Porque lá ninguém é obrigado a fazer nada. Você vai fazer se você quiser, né? São exercícios de condução muito tranquilo, né? E aí eu ouço muitas pessoas falarem, mas eu não quero fazer esse processo em grupo. Mas toda a metodologia do Vencer, né? Do evento Vencer, ele foi feito para que as pessoas vivessem isso em grupo. Porque em grupo, você está com todo mundo está no mesmo barco, né? O processo é seu, você não vai precisar, se você não quiser, você não vai precisar dividir as suas coisas com um colega do lado ou quem está do seu lado. Pelo contrário, tem muitas famílias que participam juntas, mãe com filho, né? Mãe, pai, homem, mulher, com filho. E às vezes o casal, é muito bom que vá junto, né? Tem exercícios que eu separo, eu falo, cada um vai pegar a sua cadeira para um não atrapalhar o outro. Então, você pode sim viver, né, esse evento bem tranquilamente, o processo é seu, é interno, né? Se você não quiser dividir, você não divide. E você vai estar ali junto com todo mundo, vai ter hora que eu vou falar, olha, você vai estar naquela energia do grupo com o mesmo propósito. Então, as pessoas têm o mesmo propósito dentro de um evento. E ele é todo desenhado para que seja em grupo, né? E aí a gente vê que esse tipo de imersão, ele gera bastante transformação na vida das pessoas, né? E muitas pessoas se surpreendem, elas vão esperando uma coisa e aí entrega algo que é realmente surreal, as pessoas não esperam aquele tipo de transformação, né? E sempre nesses eventos, né, com certeza na sua imersão tem muitos casos de pessoas que foram tão impactadas que provavelmente impactou você como, né, treinadora. Conta alguns casos, assim, de algumas coisas que aconteceram, de transformações que você conseguiu gerar e que você fala assim, poxa, que bacana. São tantas. Na minha página tem mais de 100 depoimentos. Mas eu sinto que as pessoas, às vezes, elas vão pro evento, elas não sabem muito bem o que vai acontecer, né? Eu vou porque o preço tá barato e não sei o quê, e chegam lá realmente se surpreendem. Porque é muita transformação, né? São 10 práticas, 10 exercícios práticos guiados, 3 palestras e um exercício poderosíssimo que é o exercício, a técnica do renascimento. Então, o que faz a técnica do renascimento? Faz você revisitar toda a sua infância e, se o seu inconsciente permitir, voltar para a barriga da sua mãe. Então, você vai voltando toda a sua infância e ressignificando esses padrões negativos de medo, de crenças limitantes, né? De falta de autoconfiança, falta de coragem. Então, você vai revisitar isso, ressignificar. E aí, quais foram os... teve uma menina que... e aí, tem pessoas que querem até fazer online, né? Hoje teve uma que falou, eu quero fazer online. Eu falei, não pode. Porque lá eu tenho toda a equipe para te ajudar e são exercícios que você precisa estar presencialmente, porque se você tiver algum problema, a equipe vai te ajudar,
né? Então, teve uma menina que ela estava vivendo o luto, né? Já tinha tempo, já tinha 2 anos que o irmão tinha morrido. E no exercício do renascimento, ela voltou, porque ela não tinha vivido o luto, não tinha falado pro irmão dela o que ela precisava falar no último dia, né, quando ele morreu, e ela tava olhando para a morte o tempo todo. Então a vida dela não prospera, porque se ela olha o tempo todo inconscientemente para a morte do irmão e fica apegada nisso, né, inconscientemente eu precisava ter falado isso com ele, eu precisava. Então ela revisitou esse momento, ela descobriu onde estava o bloqueio dela, ela foi lá e falou com o irmão durante o exercício que precisava falar. O irmão falou para ela o que precisava ser dito, né? Isso tudo, gente, é muito na esfera do inconsciente, tá? Do que a pessoa precisa. No caso dela, era o que ela precisava ali. Então, quando ela voltou, né? Ela falou: eu nunca fiz nada parecido na minha vida. Eu me libertei. Tem pessoas que saem de lá que casam, né? Que tem novos relacionamentos, né? Teve uma pessoa que falou comigo, nossa, um senhor, né? Casou, esse senhor aqui que foi na sua imersão casou. Muitas pessoas lá que começam a prosperar nos seus negócios, começa a ganhar muito dinheiro, porque eu falo muito sobre prosperidade lá, né? Onde está a crença, e as pessoas revisitam aonde tem essa crença financeira para desbloquear. Então, assim, são vários tipos de transformação. Pessoas emagrecem. Tem pessoas que já emagreceram 20 quilos com a imersão. Então, tem muito depoimento lá. Depois vocês vai lá e olha na página, tá? Eu tenho clientes que estão comigo até hoje, né? Que já estão comigo desde que eu comecei, há 2 anos. Eu comecei a fazer no final de 2022, tem 2 anos. Final de 2022, eu comecei com a primeira imersão, a gente já está na 6ª. E aí, tem pessoas que estão comigo desde essa época, né? Eu tenho clientes, assim, que prosperam em todas as áreas. Quem está comigo, que foi para mentoria depois, a pessoa fala, olha, minha vida mudou completamente. Casamento, vida, saúde, vida profissional, porque a gente acaba acompanhando pessoas que, às vezes, estão fazem transição de carreira, estão numa carreira que não querem, né? E aí não tem coragem para mudar de carreira. Elas descobrem o que querem fazer da vida, o propósito, a missão, a essência delas, elas se conectam com isso. Então, elas fazem transição de carreira, né? Descobrem o que querem da vida, o que vai ser feliz na vida, o que vai encher o coração, né? É isso. E nos seus eventos, assim, nas suas imersões, qual é, assim, normalmente a faixa etária que você tem visto que tem mais adesão, a galera participa mais? O que você fala? Então, geralmente, o público da idade de 30 anos para cima. Por quê? No começo isso é muito normal de acontecer, né? Pelo nível da pirâmide, na pirâmide de desenvolvimento, na pirâmide de sobrevivência, existe uma faixa que está naquela faixa mais baixa da sobrevivência. Eu preciso comer e sobreviver, né? E ao longo depois, quando você vai subindo as faixas, a pessoa ela vai pensar, então ela vai construir uma vida até uns 20, 30 anos, né? E depois ela vai pensar em que, não, agora eu preciso me desenvolver. Então, esse nível do desenvolvimento, ele já está numa outra faixa da pirâmide. Então, geralmente são pessoas de 30 até 60 anos. E geralmente, quando a pessoa está ali nos 40 anos de idade, né? Existe uma pesquisa científica que a felicidade, ela é uma curva, ela é um U, tá? E aí, quando você nasce, você está lá em cima nesse U. E quando você está com 40 anos, você está lá embaixo. Então, eu digo assim, com quantos anos você está? Que a pessoa começa a procurar, né, esse tipo de coisa, às vezes procura com menos tempo, lá com 30 e poucos anos. Eu tô quase com 40, eu tô com 30 e pouco. Então, assim, é a última chamada para que você dê uma solução para sua vida. É como a crise dos 40, e isso foi pesquisa científica. Então, você está lá nos 40, você tem aquela crise e depois você vai subindo.
E aí você fala, você já viu algum velhinho, assim, de 70 anos triste? Não, porque ele sabe que ele só tem aquele restante de vida. Então, agora ele precisa viver, né? Então, a faixa etária geralmente é de 30 até 60 anos que as pessoas vão se cuidando. Só que tem mães e pais que levam, a gente pode receber, né? Adolescentes com 16 anos. Hoje, os adolescentes precisam muito de uma imersão dessa. A gente vê coisas terríveis aí acontecendo, né? Com os nossos adolescentes. Eu não vou nem citar aqui, né? Esses dias aconteceu aí, eu falei, eu vou dar uma imersão dessa só para adolescente. Mas você pode levar seu filho, tá? Pode ir com seu filho, é muito bom. Eu tenho depoimentos na minha página de uma mãe que colocou lá na última imersão as 3 filhas, as 3 deram depoimento, se surpreenderam, estão querendo voltar. Então, é uma virada de chave, porque eu ensino para essas meninas, para esses meninos, a conexão, né? Principalmente a conexão com a essência deles. Porque o que acontece num caso de quando um adolescente desse, ele tem essa questão de depressão, né? Pode levar até um suicídio. É uma doença, sim, só que é muita desconexão também espiritual, né? Lá não é um evento religioso, porém, eu falo muito sobre a espiritualidade lá, sobre você não se sentir sozinho, você se conectar com quem você acreditar, porque lá não é religião, então você precisa acreditar em algo maior que você, né? Sim. Embora eu seja cristã, né? Meu mestre é Jesus, mas lá eu não falo, né? Eu falo que você precisa, no meio das meditações, dos exercícios guiados, eu falo, você precisa se conectar com algo maior. Porque o problema é que as pessoas ficam em depressão porque se sentem sozinhas. Eu tô sozinha, eu não tenho ninguém aqui. Ninguém vai me ajudar. Eu sou um fracasso, eu não sou capaz, né? Nada acontece de bom para mim. Então, começa a ter vários pensamentos. E aí, quando você abre o campo energético, entra muita coisa, né? E aí, lá a gente faz essa conexão com a essência e a conexão com algo maior para você não se sentir sozinho. Então, os adolescentes saem de lá muito conectados com eles, com a criança ferida, aprendem a curar essa criança, aprendem a fazer essa desassociação, né, da personalidade deles, adulto, para uma personalidade de uma criança que está lá ferida, eles olharem para essa criança e cuidar dessa criança. Então, eles sabem que quem está ali com esses pensamentos negativos não são eles, né? É a criança ferida que sofreu algum trauma. Então, eles aprendem a olhar para essa criança, resgatar essa criança e curar essa criança. E se conectar com algo maior. E aí vem a cura. Porque eles sentem que não estão sozinhos. Eles sentem que tem algo maior aqui, né? Junto com eles, né? Mestres espirituais, universo, Jesus, quem eles acreditarem, né? Se não acreditar em nada, lá vai começar a acreditar. Porque lá a gente vai conduzindo. Entendeu? E aí você vê, por exemplo, uma busca hoje, mesmo tendo a questão da curva, da crise dos 40 e tudo, quando você vê também pessoas de mais idade também buscando, normalmente qual é o motivo, assim? Se você já fala que eles já estão um pouco mais de nível de felicidade maior, qual que você acha que é a busca maior das pessoas de maior idade? Exatamente porque eles estão nessa idade, eles imagina que é uma pessoa que já construiu a vida, né? Já tem ali, já está aposentado. Então a pessoa fala, agora eu vou me desenvolver. Eu vou desenvolver minha alma. Ah, não fiz isso até hoje. Porque tem pessoas que vão porque estão no sofrimento, né? Estão em muito sofrimento. Principalmente com 40 anos, assim, as pessoas começam, se elas nunca buscaram nada na vida, elas vão ter algum tipo de sofrimento, porque existe, como é que começa, né? Através de quê, né? Como é que Deus fala com a gente? Através dos relacionamentos, então você vai ter um problema de relacionamento, depois você vai ter um problema de dinheiro, depois você vai ter por último, você vai ter um problema de dinheiro, assim, de carreira, de missão de vida, de propósito, de ficar perdido, né? Então, e depois você vai ter um problema de quê?
de saúde. Porque, por último, Deus fala assim com você, se você não vai olhar para isso, você veio para cá, para a Terra, para resolver isso, para se desenvolver, e eu tô colocando para você isso daqui e você não quer olhar porque você tá ocupado com outras coisas, né? Você tá ocupado em, sei, beber, em sair, em comprar, né? Em trabalhar e nunca não olha para dentro. Então agora eu vou te colocar num problema de saúde para você olhar. Então, essas pessoas que são mais velhas, né, que já estão assim, elas estão já nesse nível. Eu tenho muitas clientes que são bem mais velhas que eu, né? Hoje eu tenho 51 anos e eu tenho clientes, assim, de 60, de bem mais velhos, 55, né, 50, 65. Eu tenho clientes mais velhos que eu. E eu, assim, por exemplo, pensando aí nessa coisa, eu tô com uns 40 aí, né, que eu tô com 40, eu vou fazer 42 agora. Né? E aí eu tô agora entrando, né? Na melhor versão, na melhor forma, né? Cuidando da minha filha, cuidando de tudo. E eu tô nessa gerando essas transformações aí, né? Porque a gente vai num ritmo muito frenético de trabalho, de conquista, né? Financeiras, pessoal, profissional. E algumas coisas, algumas partes da nossa vida a gente vai acabar negligenciando, né? Vai deixando para depois, deixando para depois e tal. Hoje eu tô nessa fase de chegar na minha melhor versão, né? Alcançar um físico realmente que condiz, né? Com tudo aquilo que eu quero conquistar ainda. Tem muita coisa para conquistar ainda pela frente, né? E a gente vê hoje em dia, principalmente Vitória, né? Vitória, ela é considerada a capital nacional da atividade física, né? Ah, é? Não sabia. Aprendi isso no podcast Achei lá. que fosse o Rio! É que coisa, hein? eu vi no... A gente tem um outro podcast de saúde, né? Chamado Black Oath. E lá, né? Nós tivemos o nosso nutricionista, né? E lá eles falaram o seguinte, que o David Efgen, né, não sei se você conhece, grande nutricionista esportivo, Vitória é a capital nacional da atividade física. Então, onde tem maiores movimentos, atividade física, corrida de rua, essas coisas, é em Vitória. Olha. Né? E aí a gente vê essa curva, né, depois dos 40, que as pessoas começam agora a se preocupar mais com a saúde. Procurar qualidade de vida, né? Que Vitória também tem uma qualidade de vida incrível aqui, comparado ao Rio e outros lugares, né? E aí a gente vê muito isso. E aí, pegando um gancho nessa questão que você fala da transformação que as pessoas elas buscam depois dos 40 e tal, a gente vê muitas pessoas hoje na academia com físico legal, depois dos 40, 50, 60 anos, né? Justamente por causa dessa busca após o... Mas, você falou... eu recebi uma triste notícia esses dias, né? Que uma pessoa dentro da academia atentou contra a própria vida, né? E então, assim, muitas vezes a pessoa está dentro da academia, está ali cuidando do físico, mas está esquecendo o psicológico, está esquecendo a mente, né? Porque a nossa mente, ela é uma mente que mente. Por que a nossa mente é uma mente que mente? Porque a maioria do tempo, quem não está dentro de um processo, quem não está dentro de imersão, a maioria do tempo está se auto-sabotando e está com pensamento negativo. Se você parar para pensar, você passa mais de 80% do seu dia com pensamentos negativos. Se você não observa o seu pensamento. Entende? Então, assim, existem áreas, né? A pessoa pode estar lá muito bem, fazendo atividade física, fazendo tudo, mas tá com o mental lá. Ah, não, mas eu tô bem, E aí a pessoa busca coisas que vão tapar aquele buraco, né? Daquilo que ela não quer olhar. Ah, eu não quero olhar, né? Porque talvez nem saiba, né? Que existe algo no inconsciente, nunca parou para olhar para isso, né? Eu, antigamente, não sabia. Até que eu entrei num buraco muito grande na minha vida e um sofrimento muito grande. E eu vi que eu tinha uma criança muito ferida. Então, eu tive que voltar tudo lá para ressignificar, para resgatar essa criança. Se eu hoje faço o que eu faço, né, lá em São Paulo,
Eu já dei treinamento lá para uma palestra para um evento para mais de 1.000 pessoas. Se eu hoje faço o que eu faço, eu faço isso porque foi uma reconstrução, né? Com aquela Bianca lá de trás, que tinha uma criança ferida, nunca poderia fazer isso que eu faço hoje. Mas depois que eu me resgatei internamente, eu consigo fazer isso hoje, né? Então, muitas vezes a pessoa tá ali aparentando uma coisa, mas vai se entupindo de coisas que vão distrair, né? Que muitas vezes vou comprar, vou beber, vou fumar, né? Eu vou sair, né? Vou para um show, sei lá, vou ficar lá no show bebendo a noite toda. Ah, é diversão, vou me divertir, né? A fuga, isso aí, a fuga. Então, e às vezes não quer olhar para o que precisa ser olhado, né? Não quer, não, isso é besteira, né? Eu vou perder tempo com isso, né? E aí chega uma hora que não tem jeito, porque aquilo ali não vai passar. Eu costumo dizer, isso é muito importante, que eu vou falar, que é assim, a nossa vida ela é um teatro, tá? Então existem os atores coadjuvantes, existem os cenários e a gente é o ator principal. O que muda na sua vida, na nossa vida, né? A gente tá aqui para curar a mesma dor, a mesma coisa, desde lá de trás. Se você for parar, o que vai mudar são os cenários e os atores coadjuvantes. Quem são os atores coadjuvantes? Aqueles que fazem parte da sua vida. As pessoas que se relacionam com você. Que na realidade, você não está se relacionando. Você se relaciona com uma dor, uma ferida, uma projeção. Você projeta no outro dores e expectativas da sua criança, ferida, de coisas que você tem para curar e que você não olhou, né? Então, vai mudando os cenários e os atores e continua sendo a mesma coisa. Vai repetindo aquela mesma coisa na sua vida, porque é você que precisa mudar. Não existe nada lá nas circunstâncias, nem no mundo, nem com as pessoas. Não existe nada lá fora. O que existe é você mudar um padrão de comportamento para que o outro que se relaciona com você também mude. É você ter um posicionamento, né? Porque se eu tenho aqui uma pessoa que ela é muito passiva, que ela foi a filha boazinha, né? Que obedecia tudo que o pai e a mãe falava, né? E como vai ser o relacionamento dessa pessoa quando ela crescer? Ela vai continuar com dificuldade de dizer não, vai continuar naquela cadeira que é na cadeira da boazinha. Então, ela vai se relacionar, né? Porque vai ser reflexo. O seu relacionamento hoje de marido, mulher, né? De namorado, é um reflexo do relacionamento com seu pai, com sua mãe, daquilo que você olhou lá para trás, inconscientemente, você arranjou um companheiro e pensou, inconsciente, eu preciso curar isso que aconteceu lá na relação do meu pai e da minha mãe. Se eu não conseguir curar lá, eu curo aqui. Só que você continua com o mesmo padrão. Então, se você foi aquela filha boazinha, e você vai sentar em qual cadeira? Na cadeira da mulher passiva, né? Daquela mulher que não se posiciona, né? Ou daquele homem passivo que também não se posiciona. E aí, qual a cadeira que vai sobrar? A cadeira do homem que está liderando. E você não vai ter voz naquele relacionamento. E aí depois a pessoa fala, não, eu vivi um relacionamento abusivo. Porque não se posicionou, né? Eu não consegui colocar quais eram as suas valores, o que era inegociável para você dentro daquela relação. Então, se você senta numa cadeira, a outra pessoa só tem a outra cadeira para sentar. Então, não existe nada lá fora. O que existe é você mudar os seus padrões de comportamento, de ações. E aí sim, o mundo à sua volta vai mudar. A gente vê muito com relação a questões de gerações, né? E os padrões, os comportamentos, eles vão se repetindo, né? Tem até aquele... Constelação. Tem até aquele... Eu sou consteladora também. Tem até aquele curta lá, Maria, né? Uhum. Fala muito sobre essa questão dos padrões. Fala um pouco, assim, sobre as questões dos padrões que se repetem, das pessoas decidirem a partir delas serem diferentes as próximas gerações. Então, eu sou consteladora familiar também, Igor.
E a gente faz várias sessões, assim, em processos individuais, né, de constelação. E o que acontece? Você, quando nasceu, você nasceu de um pai e de uma mãe, tá? Sua mãe e seu pai nasceram de um pai e de uma mãe. Então, é toda uma geração e você repete ou repele padrão do seu pai e da sua mãe. Então, se eu te der uma lista de comportamento aqui, tá? E eu colocar assim, Igor, faz aqui 10... você vai colocar todos os comportamentos do seu pai, todos os comportamentos da sua mãe, tá? Então, você vai olhar para aquilo e você vai ver que você ou repeliu ou você repetiu aquele comportamento. Então, você é 50% pai, 50% mãe. Só que quando você repele aquele comportamento, naturalmente, aquele comportamento, ele mesmo que você esteja repelindo, você está numa polaridade. Se você está numa polaridade, tudo que você foca expande. Esse comportamento chega na sua vida. Então, você pensa, eu nunca vou ter uma pessoa, meu pai bebia, eu nunca vou ficar com uma pessoa, eu nunca vou me relacionar com uma pessoa que bebe. E aí, mais cedo ou mais tarde, aquele comportamento volta para sua vida através dos relacionamentos. Então, seu pai e sua mãe, eles copiaram padrões de quê? Do seu avô e do seu avô. E seu avô e sua avó, do seu bisavó e do seu avô. Então, esse comportamento, ele tá na família há muito tempo. E você inconscientemente, porque quando você nasce, você é uma criança e você só tem o quê? Que eu falei no começo? Imagem. Se você só tem uma imagem gravada, você tá com aquele comportamento dentro da sua cabeça através de imagens. Seu inconsciente fecha quando você cresce e você acha que você lendo um livro, né? Todo mundo acha, vou ler um livro e tá tudo bem, eu vou transformar aqui a minha crença. Não. Não, porque quando você quer dar um passo em direção a alguma coisa, né? Do seu trabalho, ou sua vida financeira, existe uma polaridade aí, né? Que você pensa assim, nossa, eu quero ser rico, tá? Olha só. O problema não é você ter um sonho de ser rico. O problema é, eu quero ser rico, mas não me dá a riqueza, porque a riqueza pode me trazer problema. Eu vou ter que ter muita responsabilidade, eu vou ter que cuidar de muitas pessoas, eu posso ser invejado. Então, não é o problema de você querer ser rico, é aquilo que você não quer quando você for rico. Que é todas essas crenças limitantes aqui, que estão lá no inconsciente, que ao mesmo tempo você vira para o universo e fala, me dá isso, mas não me dá isso não. Porque se você me der isso aqui que eu quero, esse ser rico, eu posso também ser assim, então não me dá. E aí é um puxa-empurra. O universo não vai te dar. Deus não vai te dar aquilo. Porque você fala que você quer, mas ao mesmo tempo você fala que você não quer. Inconscientemente com as crenças, sabe? Então, essa crença vem da onde? De padrões, de pai, de mãe, né? Então, a gente precisa ir lá. A gente faz exercício lá para ir lá e devolve isso, porque não é seu. E quando você começa a curar isso a partir de você, são 7 gerações curadas a partir de você. Legal. Então, você não vai fazer isso, eu digo assim, ó, que a responsabilidade de você que está aqui, como ser humano, se desenvolver, não é só por você, né? Não é só pela sua alma, porque você tem essa responsabilidade de se desenvolver, né? É o único propósito que você está aqui é para isso, né? Encontrar esses padrões, ser uma pessoa melhor do que você entrou aqui na Terra. Eu digo assim, que não é só pela sua responsabilidade, é pelas gerações que vêm depois de você. Então, assim, eu tenho uma filha de 24 anos, eu tenho um filho de 16, tá? E eu percebo muita mudança neles, porque foi com o meu processo. Não teve a ver com eles, com o processo deles, mas a partir da minha mudança, a partir do que eu entreguei, né, para os meus pais, do que eu curei na minha relação de pai, de mãe, né? Eu percebo a mudança nos meus filhos. Porque eles não vão repetir esse comportamento. E, por exemplo, agora pegando um gancho nessa questão que você falou sobre a riqueza, né? E dentro da sociedade a gente tem algumas coisas que são impostas, né? Ah, que o dinheiro é sujo, aí vem as crenças com relação ao dinheiro, que é imposta, né? Que é
É uma verdade que é imposta. E aí, quando a gente tem essas crenças impostas e a gente não consegue entender e significar isso, a gente entende que como verdade é muito difícil querer chegar lá, igual você vê. Nos filmes, nas novelas, os vilões são quem? Os ricos. Né? Aham. Então, são várias coisas que vão acontecendo que vão fazendo com que seja difícil a pessoa querer ser rica. Ah, mas vai trazer muita inveja, que não sei o quê. Fala um pouco aí sobre esse cenário. Então, existem muitas crenças, né? Crenças de vários tipos, né? Existem crenças em 3 níveis, né? No nível do ser, né? Que a gente, é aquela vozinha negativa que fala o dia todo, assim, que fala pra gente, eu sou, né? Eu não sou organizado, eu não sou capaz, né? Isso é muito inconsciente, né? Daquele eu sou. Então, é uma crença de identidade. Existe crenças de uma crença de habilidade, de você falar, olha, mas eu não consigo fazer isso. E aí, quando a crença é de habilidade, é até mais fácil, porque de ressignificar, né? Que a crença de habilidade, você consegue fazer um curso, fazer alguma coisa para ter aquela habilidade. Agora, quando você vira para você e fala, eu não sou capaz, é uma crença de identidade. Eu não tenho capacidade, né? Eu sou burro, ou eu sou isso, ou eu não sou inteligente. Então, você precisa. Por isso vai para a imersão, porque lá você começa a trabalhar onde? Na essência, né? E tem as crenças de merecimento. E aí tem de merecimento que eu não mereço isso, né? E tudo isso é muito inconsciente. Só que dentro da sociedade, as crenças, elas vêm pelos pais que você nasceu, as pessoas que te criaram, os pais substitutos, que, meus pais não podiam cuidar de mim, então você teve pais substitutos. Quem são pais substitutos? Os irmãos que cuidaram de você, os avós, os professores da escola. Então, isso a própria sociedade, a religião, né, coloca muitas crenças que ele não pode passar pelo buraco da agulha, é mais fácil um rico, né, entrar nos como é que é carro É mais bom um pobre entrar no Rio do Céu do que um rico passar pelo... Enfim, tem várias crenças religiosas, só que exatamente isso tudo está implantado dentro do nosso inconsciente, porque é o quê? É um inconsciente coletivo. Você quer ver uma crença agora que aconteceu? O que aconteceu? Um pensamento de inconsciente coletivo que aconteceu muito agora, a última semana, no último mês, né? 15 dias, acho que foi 15 dias, que teve a tragédia do Sul. As pessoas se sentiram como, tá? Se sentiram culpadas de estarem merecendo algo. Então, se você tá fazendo algo pra você, se eu tô na praia, se eu tô curtindo a minha vida, se eu tô me divertindo, como eu me sinto quando eu vejo essa tragédia? Culpado. Se o meu irmão... É muito comum acontecer isso. Se o meu irmão tá ali sofrendo, por que eu mereço isso? É uma crença de não merecimento. Isso foi muito comum. Foi um pensamento do inconsciente coletivo que aconteceu. Julgamento, né? Pensamento do inconsciente. Então, as pessoas se sentiram culpadas, elas sentiram muita ansiedade, muito medo. Isso vai ajudar o Rio Grande do Sul e o planeta? Não. Toda vez que você baixa a energia na escala Hertz, você deve conhecer, né? Existe uma escala de emoções. Então, quando você está nessa energia do medo, da culpa, né, do sofrimento, né, você faz o quê? Você baixa a energia, né? E baixa a energia do planeta. Então, você não ajuda, né? Você só ajuda quando você manda oração, né? Quando você... É muito comum, né? Nós somos humanos, é óbvio que a gente vai ter empatia pela dor do outro. Mas ficar nessa dor e ficar o tempo todo assim, né? Não ajuda, baixa a energia. Então, a gente precisa fazer algo, né? Como foi feito, né? Doar, mandar oração, mandar um reiki, mandar qualquer tipo de energia, né? Que você acredite para essas vítimas, né? Mas não baixar a sua energia, porque quando você baixa ainda mais a energia do planeta inteiro, né? E isso não ajuda. E aí levando essa energia, a gente vê várias correntes, né? Várias pessoas
se dispuseram a ajudar, né, falando, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós vamos ser solidários. Aqui no Espírito Santo mesmo tem várias carretas aí Sim. saindo com doações, né? E aí, inclusive, né, na sua imersão você tem uma forma de colaborar, não é verdade? Sim, então, essa imersão, como eu falei para você, essa imersão, ela já existe há muito tempo, tá? Essa imersão não foi eu que inventei as técnicas, são técnicas que foram trazidas de fora do Brasil, tá? De fora do Espírito Santo. Então lá eu aplico as técnicas, é óbvio que eu boto a minha essência dentro da imersão, a minha história de vida, porque foram técnicas que eu vivi cada uma delas. Então foi como eu me transformei, né? As pessoas falam muito que eu sou muito diferenciada de qualquer treinador que eles veem, porque eu não tô lá para dar palestra. Eu sou muito vulnerável e eu conto a minha vida toda e como aconteceu comigo para que eu me curasse através dessas ferramentas. Então, essas ferramentas que eu aplico dentro da imersão são ferramentas de alto impacto que já existem. Em São Paulo, existe essa imersão, as pessoas fazem por um valor de R$ 1.500 em São Paulo. Aqui no Espírito Santo, eu resolvi pegar essa edição, essa sexta edição da imersão, para que você possa ir. Você vai pagar R$ 98 e 50% da renda vai ser revertida dos livros vendidos, porque lá eu vou vender o livro do best-seller que as pessoas pedem, né? Um que eu fui coautora. Então, lá vai ser revertida para as vítimas do Rio Grande do Sul, 50%. E a gente ainda vai ter um coffee break de networking. E lá a gente tem toda a infraestrutura, né? Porque a gente tem o DJ, a gente tem toda a infraestrutura do local, né? Com ar-condicionado. É um local que tem estacionamento, que tem o coffee, que tem restaurante. Então, existe um custo muito grande por trás de um evento desse, né? E vai ser revertido. Então, vou ajudar as vítimas aí, né? Eu comecei a vender, né? A imersão, anunciar, e aí aconteceu o negócio da tragédia do Sul. Falei, não, eu vou diminuir o máximo que eu posso o investimento para esse evento, para que as pessoas possam ir se cuidar, né? Cuidar da alma delas e, ao mesmo tempo, possam também ajudar junto comigo as vítimas. E aí a gente vê que essa grande preocupação de gerar não apenas a transformação na vida das pessoas que estão lá, mas também contribuir, né, por uma causa tão nobre, são coisas que a gente planta, a gente semeia, né? A gente semeia. E simplesmente a gente vê que é algo diferenciado, realmente, como você fala. Porque as pessoas hoje tem muitas que elas buscam muito, realmente o bem próprio, né? Bem próprio e tudo mais, mas não apenas com relação à sensibilização da tragédia, mas também é uma forma de você colaborar com as vidas que vão estar lá presentes. Sim. Né? E aí, voltando dentro daquele assunto sobre energia e tudo, até a essa transformação da energia das pessoas que vão estar lá, vão contribuir também para a causa do Rio Grande do Sul. Com certeza. Não é verdade? Até energia, porque assim, como eu falei, né? O que adianta você ficar com baixa energia e aí você não trabalha, você começa a entrar num buraco porque você tá lá, né? Olhando isso tudo e olhando, né? E aí se sente culpa, sente medo, né? Começa a vir esses sentimentos, né? E o que adianta? Porque você ajuda mais quando você eleva a sua energia para que você possa trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e ajudar, né? É o prático, né? Quem que tá mais ajudando lá? São os milionários. Quem tem mais dinheiro ajuda, né? Então, quanto mais dinheiro você faz, né? Você ajuda. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais você se sente merecedor de trabalhar, de ganhar dinheiro, né? De ser rico, né? Do que for, você vai conseguir ajudar mais pessoas, né? Exato. É assim. Exato. E na vida, né? Ela é sobre você crescer e contribuir. Sim. Né? São dois remos. Se você remar só para um lado, você não sai do lugar. Se remar para o outro lado, também você não sai do lugar. Né? Então, sobre crescer e contribuir, a gente vê muito o trabalho que você faz, né? Sobre todo o seu desenvolvimento, a transformação que você gera, a contribuição, né? Generosidade.
Então, e tudo isso também, né, dentro dos preceitos, de alguma forma você também é recompensado com isso, né? Sim. É muito. É uma missão de vida, né? Eu sempre, desde adolescente, eu sempre quis ajudar pessoas. E eu não fiz uma transição de carreira à toa, né? Eu não me sentia contribuindo na antiga profissão. E hoje eu sinto que é como dizer assim, ó, eu faria isso até de graça, né? A gente não faz de graça porque sabe que tem pessoas que não valorizam, né? Elas precisam entender, até porque eu vou estar criando uma crença limitante nelas que, eu não preciso pagar para me desenvolver, né? Então, vou estar sendo um desfavor, né? Eu não preciso pagar para cuidar de mim, que é a coisa mais importante da sua vida. Então, o que é o mais importante? É o que eu falo, o tamanho da sua prosperidade é o tamanho da sua luz pessoal que você dá a você. É o tamanho do cuidado seu, de olhar para dentro, aí você vai ter prosperidade na vida, na área que você desejar, né? É exatamente isso. Então, para mim é uma missão de vida, é o meu propósito de vida, né? Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço, apaixonada. Bacana. E dá pra ver, né? Dá pra ver, dá pra sentir, né? Que esse propósito de vida, essa missão, aquilo que você tem como valores, né? Isso daí é muito nítido. Você consegue transmitir para outras pessoas, não é verdade? Agora fala um pouco aqui sobre o nosso evento. Então, é um evento de 10 horas, tá? De imersão. É um evento para você virar a chave daquilo que você precisa na sua vida, né? Para você virar a chave e para transformação, para quem quer realmente uma transformação real, tá? Não é um evento motivacional que você vai lá para ficar gritando, pulando e só ouvindo coisas de palestra. São vivências, são vivências, né? Um evento de 10 horas, com 3 palestras, com um renascimento, que é um exercício muito poderoso, que te leva a abrir todo o seu inconsciente, voltar em cenas, né, da infância, que você precisa ressignificar, da adolescência. E esse evento, ele já está na 6ª edição. A gente já tem lá centenas de pessoas que foram transformadas através desse método Vencer. Ele está com valor de contribuição para as vítimas do Sul, né, de R$ 98. Vai ter um coffee break maravilhoso lá. Ter um local que tem estacionamento, restaurante, com toda a infraestrutura. E quem são as pessoas, né, que podem se beneficiar com esse evento? Deixa eu olhar aqui, porque é tanto benefício que vocês vão ter. Peraí. Não sei se aqui pega. Se você quiser falar um pouquinho, Igor, enquanto isso. E a gente vê, né, que um evento desse de transformação, né, as pessoas, elas chegam de uma forma, né, às vezes elas chegam naquela curva baixa, naquela curva do desespero, naquela curva precisando do bote salva-vidas da vida dela, né, mas também chegam buscando um desenvolvimento, buscando um conhecimento, né, e aí se chegam lá e existem muito além do que elas buscam, muito além do que aquelas que elas estão vivendo naquele momento, né? O que você acha que... Então, assim, qual que é o público, né? Para você que busca constantemente por validação das pessoas e não sabe lidar com críticas e expectativas atendidas, né? A gente tem muito isso por conta da criança ferida. Você que cuida de todo mundo, geralmente cuida da família, aquele cuidador, né? E muitas vezes não sobra tempo para você cuidar de você. Você que vive ansioso, a pessoa que vive com muita ansiedade, lá a gente trabalha isso também. E no final do dia você tem a sensação de cansaço, né? E que você não fez nada, que você está procrastinando o tempo inteiro. Aliás, a procrastinação, ela tem um porquê, tá? A procrastinação acontece na sua vida porque você inconscientemente acredita que você não vai dar conta de fazer aquilo. Então, você procrastina até não fazer. E isso tem a ver com crenças que estão lá na sua criança, na sua adolescência. Quando você vai para o evento, eu tenho pessoas que já relataram que pararam de procrastinar, porque foram para o evento. Então, quando você sente que não tem sorte nos relacionamentos, lá a gente trabalha muito relacionamento,
tá? Você sente que a sua carreira não decola e fica se perguntando por quê? Porque talvez você não tenha um propósito, uma missão de vida, algo que faz o seu coração, os seus olhos brilharem, assim como o meu, né? Quando a Igor falou aqui, que realmente isso que eu faço é o que eu amo, né? Eu não me veria fazendo isso, eu faria até de graça. Então, sente que você está perdido e bombardeada de informação e não sabe por onde começar, né? Lá você vai ter uma conexão profunda com você que vai fazer com que você olhe para dentro, né? E veja o que você precisa fazer, né? Planos de curto, médio e longo prazo, tá? Planejando sonhos. Deseja se perdoar e curar feridas do passado. Então, se você sente, se alguma dessas respostas de tudo que eu falei aqui for sim, você precisa estar dentro dessa imersão, né? Então, você vai ter a oportunidade, né, de viver essa conexão profunda com você e com seu propósito, sua missão de vida, né? Integrando corpos físico, mental, emocional e espiritual, né? Então, acho que é isso, ó. Carreira, para que vai servir? Para sua vida, carreira, relacionamentos, saúde, né? E apagar comportamentos de procrastinação, de apego, de medo, insegurança, ansiedade, falta de amor próprio, carência, perfeccionismo exagerado, escassez, falta de merecimento, dependência emocional e padrões negativos que te impedem de prosperar nessas áreas da vida, né? Bacana. E quem quiser te procurar, fala pra gente aquilo que você tem que se oferece de serviços, aonde que te procura, página, fala pra gente. Então, meu Instagram é @eubiancavasconcelos, com L só. Eu tenho... dá o telefone? Meu telefone 27, pode falar comigo, tá? Eu atendo 27 98874 9196. Eu tenho uma mentoria, que é uma mentoria Despertar, né? Que é uma mentoria que eu conduzo um grupo de pessoas, é uma mentoria muito profunda, que é o Despertar Sistêmico. A gente trabalha padrões de pai, de mãe, de todas as áreas da vida. É uma mentoria fantástica, é muito, muito profunda essa mentoria. E toda semana eu dou essa mentoria com exercícios, né? À noite, toda quarta-feira, de 15 em 15 dias, e às vezes eu dou aula extra. E tenho também os atendimentos individuais. Então, quem quiser falar comigo, é só ir lá na página, no Instagram, ou me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? É isso. Bom, eu queria agradecer você por estar aqui, por ter esse papo incrível, essa energia incrível que você tem, né? E tá dispondo, né? O seu conhecimento que você adquiriu com toda a sua experiência por uma causa tão nobre, né? Que a fatalidade que aconteceu lá no Sul, e podendo contribuir com as pessoas também que vão participar da imersão, né? Inclusive eu já falo que eu estarei lá presente, né? Junto com a galera que a gente está reunindo aí, e queria realmente agradecer. Parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns por tudo aquilo que você tem gerado de transformação, centenas de pessoas, né, sendo transformadas através do seu trabalho, e só tenho a agradecer. Obrigado por você estar aqui conosco. Quero agradecer também, Igor. Muito obrigada por estar aqui, me recebendo aqui na sua casa digital. E vai ser um prazer te receber lá na imersão. Espero que eu possa... Eu sou só um instrumento, né? Que você tenha grandes transformações lá. É isso realmente que eu desejo, né? Para cada uma das pessoas que estão lá. E é isso. Muito obrigada. E gratidão. Assim, obrigado. Galera, vamos junto. Lembre-se, águias voam com águias.